Vamos começar com o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou começar por ler umas passagens de Jesus e comentar um pouco acerca delas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Eu agora vou ler cada uma das frases em particular e comentar acerca delas. É sobre estas frases que eu estava falando que existem certas e erradas interpretações. A primeira frase, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, ele aqui claramente fala que aqueles que tiverem resignação e que souberem suportar com paciência as suas próprias provações, as suas próprias dificuldades, que estiverem o seu foco no aprendizado, não se deixarem tomar pela revolta, nem pelo ódio, nem pela insatisfação acerca dos acontecimentos da vida, eles serão consolados. E aqui Jesus está-se a referir claramente à vida futura, à vida depois da vida física. Ele está-se a referir à vida espiritual e às existências posteriores. Continuando, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ou seja, todos aqueles que acreditam na justiça, todos aqueles que acreditam na verdade, que trabalham pela verdade e pela justiça, serão consolados. Por mais que sejam perseguidos aqui na terceira dimensão, na Matrix, eles serão consolados e o reino dos céus será para eles, porque sempre procuraram a verdade, sempre procuraram viver pela verdade e não pela mentira, ou sob a mentira, ou sob a manipulação. Então todas as pessoas que sofrem por causa da verdade e da justiça, também eles serão consolados e também eles serão acolhidos no mundo espiritual. Continuando. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. É um pouco a continuação do que eu falei. Ou seja, põe os interesses da verdade, da justiça e do amor à frente do seu próprio ego, da sua própria personalidade. É por isso que é para eles o reino dos céus. Quem vive na mentira, na manipulação, no negativismo, e recusando-se a ver a verdade, recusando-se a aceitar a verdade e a viver sobre ela, não está preparado para viver no reino dos céus, nessas dimensões superiores. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Esta frase pode levar a uma certa interpretação errada. Ou seja, como se todos os pobres, quem é pobre, fosse herdar o reino dos céus, ou estivessem em condições de ir viver para essas dimensões superiores. De facto, não é assim. Não basta ser pobre. O que Jesus está se referindo é àquelas pessoas que eram designadas ao tempo dos judeus, que eram chamadas de pobres de espíritos, pelas classes mais privilegiadas da sociedade judaica. Essas pessoas eram consideradas mais simples, e Jesus os chamava pelos pobres de espírito. Ou seja, essas classes sociais achavam que essas pessoas eram pobres de espírito, que não eram dotados de inteligência, de moral, eles consideravam-se superiores. Então, Jesus falava, é para esse o reino dos céus, porque esses pobres de espíritos, na conceituação dessas castas judaicas que se consideravam superiores, são as pessoas humildes, que aceitam a verdade, que aceitam a justiça, que estão abertas à mensagem do Evangelho e à mensagem de Jesus. Então, o reino dos céus é para essas pessoas, não os pobres materiais de bens. Porque aí bastaria uma pessoa deixar de trabalhar, deixar de fazer qualquer coisa útil, bastaria se entregar ao desleixo para herdar o reino dos céus. Não, não é esse o verdadeiro significado quando Jesus se refere aos pobres. Ele está se referindo àqueles que eram considerados pobres de espírito pelas classes mais elevadas judaicas. Continuando, bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Ou seja, todos aqueles que têm fome, e não é só fome de comida, fome material, mas também fome de conhecimento, fome de justiça, fome de verdade, fome do alimento espiritual, eles serão no futuro saciados. Ou seja, se houver a escassez disso aqui, nesta existência, no futuro eles serão saciados e terão em abundância. Perdão? Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis.
Mais uma vez, aqueles que souberem suportar as suas provações, que souberem interiorizar as lições que necessitam para evoluir, sem revolta, sem insatisfação, mesmo que haja choro, que haja situações muito dificultosas, mas se as pessoas colocarem a fé em Deus e entenderem que aqui é um aprendizado, por mais difícil que seja a situação, essas pessoas mais tarde serão consoladas também e em vez de chorar, elas vão rir. Porquê? Porque souberam ultrapassar, utilizaram das suas forças e souberam se sobrepor às dificuldades. Então elas no futuro irão rir porque irão encontrar uma situação melhor. É necessário ter fé, saber suportar. Deus não entrega um fardo maior do que as nossas forças. O fardo é proporcional às nossas próprias forças. Não existem provas maiores que nós não possamos suportar. Então, todas as dificuldades podem e devem ser ultrapassadas por nós. E no futuro, todos nós iremos rir, porque estaremos em uma condição espiritual muito melhor do que estamos aqui agora vivendo na terceira dimensão, encarnados em um corpo físico. E aqui Jesus continua falando: mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. O que é que isto quer dizer? Se tomarmos esta passagem ao pé da letra, parece que Jesus condena a riqueza. Mas não é esse o significado com que Jesus fala. Jesus nunca condenou a riqueza, mas sim o mau uso da riqueza. Ou seja, deixar-se levar pelas ambições terrenas, pelo poder, pela vaidade que a riqueza pode proporcionar, pela satisfação de todas as ambições, sem freio, as ambições desmedidas, e sem utilizar a riqueza de uma forma útil para poder ajudar os outros, seja criando escolas, seja criando emprego, seja desenvolvendo alguma tecnologia, seja financiando alguma fundação de crianças, de doentes, seja o que for, qualquer ideia que possa ser útil para a sociedade e que vai ajudar no desenvolvimento da sociedade, esse é um dos deveres das pessoas ricas, impulsionar o progresso e desenvolver a inteligência dos homens. Porque se Deus lhes deu a riqueza, é para que usem em favor de todos. Lhes é permitido viver no conforto, desde que isso não anule os bons sentimentos e não anule a espiritualidade. Porque o que acontece com muitas das pessoas que são ricas é que muitas das vezes tapam os ouvidos para a mensagem divina, para a mensagem de Jesus, para a caridade, e perdem-se nos labirintos da ambição, do poder, da vaidade e todas as satisfações materiais e acabam por se perder espiritualmente. E então essas pessoas agora riem. Esses ricos que têm essas condutas, eles riem. Riem dos outros, riem da situação que estão vivendo, mas mais tarde irão chorar. Porquê? Porque criaram as condições para cair em miséria espiritual. E então irão viver situações que lhes vão reajustar, que farão um reajuste sobre a sua conduta. Conduta equivocada, conduta egoísta, que esqueceu os bons sentimentos e esqueceu aqueles que mais sofrem. Esqueceram como dar bom uso ao dinheiro. Todas as coisas que nós temos ao nosso dispor são uma bênção de Deus. É Deus quem nos dá para que nós possamos utilizar o livre-arbítrio e aprender a gerir todas as coisas com sabedoria. E não só para o nosso uso próprio de forma egoísta. Então é isso. Muitos que estão rindo agora, se achando em boa situação, mas esquecendo a sua espiritualidade, esquecendo os seus deveres para com Deus, para consigo mesmos, para com a sua alma e para com os outros, mais tarde e no futuro, seja no plano espiritual, seja nas próximas encarnações, irão chorar. Haverá ranger de dentes, haverá choro. Que são palavras que Jesus utilizava. Então podemos tirar aqui algumas conclusões. Que algumas pessoas interpretam desta maneira. Como se Jesus e o cristianismo, que é a mensagem de Jesus, fizesse apologia do sofrimento, da miséria, da pobreza, como uma forma de alcançar o reino dos céus. Mas não é isso. Isso não é verdade, é porque as pessoas interpretam os ensinamentos ao pé da letra. Simplesmente temos que desenvolver a humildade, saber ultrapassar as provações, aprender com elas, porque essas provações fomos nós mesmos que criamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Esse conhecimento, o Espírito, através da doutrina espírita, nos ensinam que muitas das vezes as situações difíceis que passamos aqui nesta atual encarnação são consequência da maneira como nós lidamos com o livre-arbítrio em existências passadas. Muitas vezes não agimos da melhor maneira, não tivemos cuidado em desenvolver o nosso espírito, adquirimos vícios,
não trabalhamos o nosso egoísmo, criamos situações complicadas para nós mesmos, utilizamos de violência para connosco, para com os outros, esquecemos de Deus, muitas das vezes até atentamos contra a vida das outras pessoas, ou contra a propriedade ou o direito das outras pessoas, muitas das vezes utilizamos mal a inteligência, e acontece que essa foi a semeadura do passado, e agora nesta nossa existência estamos a colher uma parte ou partes dessas existências anteriores. É por isso que é importante, a partir de agora, cada vez mais fazermos de forma íntima, melhorarmos o nosso espírito, para que possamos rir no futuro, em vez de ultrapassarmos provas e expiações, que são sempre situações de dificuldade, que trazem choro, que trazem amargura, que trazem angústia. É como eu falei na aula anterior. Podemos evoluir, podemos e devemos evoluir através da lei do amor. Não tem que ser necessariamente através do sofrimento, através de provas e de expiações. Se estamos a passar por situações de dificuldade agora na nossa existência, temos que, ou devemos aceitar que isso foi uma criação nossa. Não existe injustiça divina. O universo, a vida, nos devolve aquilo que nós criamos. Então não vale a pena se revoltar contra Deus, contra o nosso pai, a nossa mãe, contra o destino, contra a sociedade, numa posição de vitimismo, porque para podermos evoluir de verdade, temos que reconhecer que tudo o que chega até nós é criação nossa. É a criação dos nossos atos passados, dos nossos pensamentos, daquilo que fizemos e também das crenças limitantes, das nossas crenças, sejam elas positivas ou não, que nos limitem ou não, que trazem pessoas, acontecimentos e situações para a nossa vida atual. Então tudo é responsabilidade nossa. Enquanto não nos responsabilizarmos por tudo aquilo que atraímos, não temos maneira de evoluir, porque vamos estar a culpar as outras pessoas, Deus, o destino, seja o que for. Então é muito importante desenvolver a humildade aí. Eu estou a passar por uma situação difícil. Então é porque há situações, lições a aprender e coisas a serem ressignificadas. Dar outro significado a situações que se repetem, são padrões, se repetem constantemente. Entender porque é que estes padrões se repetem, o que é que eu preciso mudar, qual é a lição que eu preciso entender. E não se deixar levar pela frustração, pela revolta, pela rebeldia. E é assim que conseguiremos evoluir cada vez mais, um dia a dia, cada vez melhores. Então percebam que Jesus nunca condenou a riqueza e também nunca fez apologia ao sofrimento, à miséria e à pobreza. E essas situações eu já expliquei nas frases anteriores. Agora vamos ler acerca de um assunto que está relacionado, que é a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Por aqui já temos a confirmação que essas compensações às aflições na terra serão recompensadas na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Diz que é para ter mais mérito. Mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os maus tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Estas questões, muitos de nós já fizemos, não é? Porque é que uns parece que tudo corre bem, parece que tudo é fácil e que parecem não merecer a riqueza, parecem serem pessoas que não são merecedoras dessas facilidades e muitas vezes até pessoas que são más, têm um mau caráter, prosperarem enquanto se vê boas pessoas, muitas vezes passando a maior das dificuldades, a maior das pobrezas e mesmo assim vendo o mal prosperando em cima do bom. Muitas dessas situações teremos que ver aí aprendizados nas posições sociais e também aqui não existe injustiça de Deus. Como eu falei anteriormente, existe tempo para semear e existe tempo para colher. Alguns na atual existência estão colhendo a semeadura do passado. Outros estão semeando. Muitas dessas pessoas que agora parecem prosperar e que têm mau caráter e que parecem rir dos bons e dos humildes, elas estão semeando. Na vida há tempo para semear e há tempo para colher. No plano espiritual ou nas próximas existências também elas vão ter que responder
pelo mau uso que fizeram do dinheiro, por todos os abusos, porque tudo é uma concessão divina, é uma concessão de Deus. Então essas pessoas têm uma oportunidade e têm uma ferramenta dada por Deus, a riqueza ou as facilidades, para que elas possam transformar o espírito delas. Deus não condena aquele que tem dificuldades ou que é atrasado espiritualmente. Não, coloca nas mãos dele, muitas das vezes, os meios para que ele possa se transformar. Se ele faz mau uso dessa concessão, é duplamente responsável por isso. E terá de responder exatamente por essa falta de juízo, de valorização dessa oportunidade, dessa concessão divina. Então, muitas das vezes, quando nós olhamos aquelas pessoas que parece que têm todas as facilidades e que parecem aos nossos olhos, quando nós fazemos o julgamento, cuidado com os julgamentos, que essas pessoas não são merecedoras, é que muitas vezes Deus lhe coloca essas possibilidades na vida delas para que elas possam realizar as transformações necessárias. Deus, que é Pai, não abandona o Filho, mesmo aquele que está envolvido no lodo. Porque todos nós somos diamantes e não deixamos de ser diamantes só porque existem algumas sombras ou estejamos revestidos de lodo. Quando eu falo que é o diamante, é uma comparação com o nosso espírito, que ele é feito da essência divina. É como se fosse o diamante mais puro. E não é por termos umas manchas, umas sombras, ou estejamos temporariamente revestidos do lodo, que ele deixará de ser diamante, que deixará de ser divino. Então Deus muitas vezes coloca na vida dessas pessoas essas ferramentas para que elas possam evoluir. E muitas das pessoas que estão passando as maiores dificuldades estão colhendo a semeadura do passado. Se são bons, eles estão provando realmente o quanto, ou está a ser posta à prova, a sua bondade, a sua resignação, a sua humildade perante a situação que estão a viver, e estão colhendo a semeadura do passado. Têm a oportunidade de pôr à prova a sua própria fé, o quanto são resignados à lei divina e o quanto aceitam a realidade que eles próprios criaram. Então, essas diferenças nas posições sociais permitem todo um aprendizado, seja para uns, seja para outros. Eu vou falar aqui, por exemplo, daquelas famílias que são chamadas as 13 famílias Illuminati, por exemplo, que controlam o sistema financeiro, controlam as petrolíferas, controlam os bancos, controlam as corporações ligadas às sementes, à comida e tudo mais, seja na agricultura, seja na água, seja que estão por trás da eletricidade, das hidroelétricas e tudo mais. Muitas dessas famílias têm uma mentalidade de poder, ou seja, de exercer poder e não de trazer um real desenvolvimento para a humanidade. Também essas pessoas terão, seja no plano espiritual, seja nas existências posteriores, e muitas vezes até já mesmo nesta existência, porque muitas dessas pessoas acabam perdendo a riqueza, a concessão que Deus lhes deu para que elas pudessem desenvolver a sociedade, lhes é tirada porque agiram com os motivos mais egoístas. Só em favor da sua própria ideologia, do seu próprio ego, de manipular, de controlar os recursos básicos da sociedade, de escravizar dessa forma a humanidade. Também eles terão que responder por esse benefício que lhes foi dado e que estão a utilizar de forma errada. Continuando aqui, a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Aqui eu já tinha lido. Continuando, entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Ou seja, não existe injustiça divina. Às vezes a injustiça aparente, que aos nossos olhos, ao nosso julgamento terreno, parece uma injustiça, é simplesmente uma oportunidade de as pessoas poderem exercer o seu livre-arbítrio e de poderem se desenvolver como espírito. Deus permite o erro, mas permite o livre-arbítrio, que nós possamos agir de acordo com a nossa consciência. Mas somos escravos das nossas próprias ações e de tudo aquilo que criamos. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa, e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Através da doutrina espírita, existem muitos relatos de espíritos falando acerca das suas existências anteriores e também falando acerca das consequências que encontraram no plano espiritual e muitas das vezes até mesmo nas suas existências posteriores.
Ou seja, ao relatarem sobre o seu passado, o período entre vidas no plano espiritual e a existência que tiveram posteriormente. E tudo está relacionado. Tudo está ligado. Umas existências em relação às outras. O que não trabalhamos numas existências, vamos trabalhar nas outras. Se cometemos alguma violência contra nós mesmos, contra a criação, em outras existências teremos que nos reajustar. Algumas das pessoas entendem isso como um castigo divino. Mas não é um castigo divino. É um reajuste perante as leis divinas. Nos estamos reajustando e limpando, nos purificando e limpando as nossas máculas. Eu vou falar um pouco acerca do perispírito, outros pormenores acerca do perispírito que eu ainda não falei em aulas anteriores. Por exemplo, já todos provavelmente ouviram falar da nossa aura, não é? Nesse campo energético que está ao nosso redor, que é a vibração da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos nossos diversos corpos, da nossa moral, da nossa espiritualidade. É como se fosse uma assinatura energética. Cada pessoa tem a sua aura específica. Não existe uma aura igual à outra. E é através dessa aura que está estampada a evolução do ser. Seja a sua decadência, seja a sua bondade, a sua elevação. E isso também acontece com o nosso corpo, o perispírito. Lembram-se de eu falar que o perispírito é o corpo que mais utilizamos no período entre vidas. Ou seja, quando morre o nosso corpo físico, passaremos a atuar mais intensamente com o perispírito, que também é designado por algumas escolas espiritualistas de corpo astral. Todos os nossos pensamentos, as palavras e as nossas ações ficam gravados na nossa aura e também no nosso perispírito, como num espelho. Então não é possível, aos olhos da espiritualidade, nós nos disfarçarmos de uma coisa que não sejamos na verdade. Tudo está lá estampado. As más ações, as boas ações, os bons pensamentos, os maus pensamentos, a energia da irritação, a energia da bondade, a energia do altruísmo, a energia da preguiça. Tudo fica estampado na aura e também no nosso perispírito. E o que acontece? O que é que as existências, as encarnações permitem fazer? Vamos supor que em diversas existências tenhamos sido invigilantes, viciosos, tenhamos cultivado todo o tipo de violências, até mesmo contra nós mesmos. Todas essas energias criadas ficam gravadas no nosso perispírito e causam um peso, causam um mau aspecto, mau cheiro, peso, e levam os espíritos, puxam os espíritos para aquelas regiões inferiores que eu já falei, que os espíritos conhecem como o umbral, o astral inferior, as regiões abismais, e como a igreja conhece como o inferno. Muitas das vezes é necessário encarnar para drenar essas energias do perispírito. Porque se essas energias continuarem no perispírito, pensem dessa forma. É como se fossem cancros, cânceres, que estão ali permanentemente, envenenando o espírito, adoecendo o espírito. Então é necessário se livrar dessas energias que foram criadas através dos maus pensamentos, das más ações, das más energias e todo o tipo de atrocidades e violência que cometemos contra nós mesmos e contra os outros, contra a vida. E para que o espírito possa ser saudável e possa ascensionar para as dimensões superiores, ele necessita encarnar e somatizar essas energias, materializar essas energias no corpo físico. É daí que muitas das vezes há uma drenagem da energia do perispírito. A certo momento da encarnação, a pessoa está encarnada no corpo físico, essa energia vai passar do perispírito através do outro nosso corpo, que é o duplo etérico, corpo etérico, que também está ligado ao corpo físico, vai passar para o corpo físico essa energia e vai aparecer as doenças no corpo físico. Vai aparecer o cancro, os cânceres, como falam aqui no Brasil, vai aparecer todo o tipo de doenças, seja doenças mentais, seja Alzheimer, seja esquizofrenia, por exemplo, doenças emocionais, seja doenças físicas. E o que é que acontece? Ao transferir essa energia que causa doença, que causa peso no perispírito, limpa o perispírito, porque houve a transferência de energia. O perispírito se livra dessas energias através do corpo físico. Mesmo que a pessoa desencarne através dessas doenças, somatizadas, materializadas no corpo físico, o que importa é o corpo espiritual. O que importa é o espírito, que vai estar mais leve e livre dessas energias, livre dessas doenças, e vai poder ir para dimensões superiores. Já não vai estar sofrendo. Reparem que o espírito é eterno e a vida física aqui é passageira. Então é muito mais importante limpar o ser espiritual, entendam isto, limpar o ser espiritual que é eterno. O corpo físico, nesse caso, ajuda recebendo essa energia, materializando essa energia, e essa energia é decomposta depois quando o corpo morre. Essas energias compõem essas doenças, porque lembrem-se, tudo no universo é energias. Pensamento é energia, o nosso corpo é energia, palavra é energia, doenças são energia,
tudo é energia. A música é energia, a própria matéria que está à nossa volta, o copo que eu estou tocando é energia, e então em diferentes vibrações, vibrando em movimento, em diferentes vibrações, em diversas frequências. Então é muito importante entender isso. A doutrina espírita trouxe todo esse conhecimento que eu acabei de falar. Tá? Todos esses relatos dos espíritos, toda essa situação do plano espiritual, de como podemos ascensionar, de como podemos evoluir. Outra coisa importante que eu queria falar é sobre o Evangelho. Porquê é que o Evangelho é tão importante? Como eu abordei na primeira aula, logo na introdução, no capítulo 1, algumas pessoas encaram o Evangelho como apenas um código moral, um conjunto de regras que ajudam a melhorar as relações sociais, não é? Mas não é só isso, é todo um quimismo espiritual, é toda uma química espiritual que é criada pela prática das lições do Evangelho. Isto significa o quê? Como o pensamento é energia, vamos imaginar que estejamos sempre vibrando na bondade, no otimismo, na fé, vibrando essas energias alto. Sentindo amor por nós mesmos, nos respeitando, sentindo amor por toda a criação, por Deus, vendo todas as coisas de forma positiva, aprendendo, estudando, trabalhando para nos melhorarmos cada dia mais, tirando aqueles sentimentos de raiva, de ódio que nos prende aqui à Terra, às dimensões inferiores, nos limpando. O que é que estamos a fazer com a prática do Evangelho? Nós estamos a criar toda uma química espiritual, uma química que vai se refletir no nosso cérebro, os hormônios vão produzir esse quimismo que vai atuar nas nossas células e nos nossos órgãos, nas nossas moléculas do nosso corpo físico. Também no corpo etérico, também no corpo astral e no corpo mental inferior, no corpo mental superior. Então não é apenas o Evangelho, um conjunto de regras e de ensinamentos. É uma química divina que nós estamos criando, nos inundando a nossa aura dessas energias, inundando o nosso corpo, criando luz, criando um campo saudável para que os nossos órgãos possam trabalhar sem que haja essas energias pesadas de baixa vibração atuando. Cada pensamento que nós temos atua em determinada área do nosso corpo físico e nos outros corpos espirituais. Por exemplo, o sentimento de irritação, onde é que vai agir? No estômago. Sentimos o estômago embrulhado. Por exemplo, quando queremos falar alguma coisa, temos alguma coisa entalada na garganta, sentimos que devíamos ter falado alguma coisa e não falamos. Aparece, somatiza, materializa essa energia como dor de garganta. Porquê? Porque nós não pusemos para fora essa energia. Então, entendam como o Evangelho e os pensamentos associados a ele trazem todo um conjunto de saúde e de ascensão para nós. Ascensão física, etérica, astral, mental, búdica, átmica, espiritual. Só assim poderemos ascensionar. Quando as pessoas ouvem falar de que o Evangelho, algumas pessoas que desprezam o Evangelho, seja por ignorância, seja por maldade, elas não entendem a relação do Evangelho com esta química espiritual, com esta química divina. Eles acham apenas que é balelas e coisas superficiais para iludir pessoas simples e de boa fé. Então, eles próprios negam-se essa química divina na própria vida. E aí vão gerar doenças para eles mesmos. Doenças emocionais, doenças mentais, doenças físicas. É por isso que é da máxima urgência a prática do Evangelho. Estamos gerando saúde, saúde, saúde a todos os níveis. Saúde material, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Eu vou fazer algumas sugestões, por exemplo, quando eu falava dos relatos dos espíritos, eu recomendei em aulas anteriores consultarem o livro O Céu e o Inferno, onde os espíritos falam acerca das suas existências anteriores e das consequências no plano espiritual. E tem relatos dos espíritos em todas as condições. Condições infelizes, medianas, condições felizes, de espíritos que alcançaram a pureza, por exemplo. E aí pode-se ter uma relação ou uma ideia de como é que o Evangelho, a mensagem divina trazida por Jesus, é tão importante. Porque podemos ter uma ideia de como aquelas pessoas que se recusaram ou simplesmente nem quiseram saber ou não aplicaram isso em sua vida, criaram situações espirituais péssimas e até mesmo dores e angústias para si mesmos em existências posteriores, sem necessidade. Não teria que ser assim. É a ignorância. O mal maior que existe para a nossa vida é a ignorância. É nós não querermos saber, é não termos a boa vontade de aprender e de colocarmos isso
na nossa própria vida. Aí estamos a gerar dores, problemas para nós, já no presente e futuramente. Esses relatos permitem que nós possamos ter essas comparações, as consequências de não praticar o Evangelho. Tá? E quando eu falo do Evangelho, não é só o Evangelho. O Evangelho também tem outros nomes. É o Dharma, são as mensagens espirituais superiores. Pode ter diversos nomes, ou seja, é a prática da virtude. O Evangelho é a prática da virtude e a harmonização do ser perante as leis divinas. É viver em harmonia, porque nós somos um universo em miniatura. O universo é harmonia. Em escala grande, onde existem os planetas, as estrelas, é harmonia. Também o nosso cosmo interior, o nosso universo interior, tem de estar em harmonia, em ressonância com o universo maior, com a obra de Deus. Existem muitos outros livros. Por exemplo, eu não me veio agora nenhum à memória, mas tem muitos romances. Procurem por romances espíritas, onde também há muitos relatos de espíritos que relatam as suas existências anteriores e também as ligações entre os espíritos. Uns foram prejudicados em outras encarnações, calharam nas próximas encarnações no mesmo meio. Se vê a relação entre os espíritos, entre os males que foram criados e entre os laços também de afeto que foram criados também. Vê-se a continuidade das relações, como eu falei na aula anterior, a continuidade dos laços, seja no ódio, seja no amor. Procurem por romances espíritas. E aí podem ter uma noção de como é que as vidas estão relacionadas. Outra das coisas que a doutrina espírita nos traz é muita esperança. Muita esperança e muita consolação. Porque nos faz entender que, por maiores que sejam as dificuldades, por maior que sejam as provações, existe esperança. Isso vai passar, como Chico Xavier falava. Isso também passa. Então tenhamos paciência. A doutrina espírita nos traz essa consolação, essa força. Por mais que demore esse momento aqui na terceira dimensão, é apenas isso. É um momento. Tenhamos fé, saibamos aprender com isso. Fé em Deus. O exemplo é sempre Jesus, quando ele estava na cruz. Por exemplo, quando ele sofreu todas as humilhações, seja pedradas, seja cuspidelas, seja insultos. Mesmo estando nessa situação sem o merecer, sem ter algum tipo de karma, Jesus aceitou passar por esse momento como missão para ensinar a resignação, para ensinar a fé, para ensinar a coragem nas dificuldades e principalmente quando estava pregado na cruz, para ensinar o perdão de todos aqueles que causam violência em nossa vida ou nos possam prejudicar. Então Jesus, em nenhum momento, e até mesmo no momento mais difícil, nunca duvidou da justiça de Deus, nunca se revoltou com a situação em que viveu, nunca blasfemou, nunca duvidou da proteção de Deus, da proteção do Pai, ou Mãe Divina, como quiserem interpretar, porque Deus manifesta-se através das duas polaridades, polaridade masculina, polaridade feminina. Então o exemplo para as nossas vidas é sempre Jesus. E aquele momento, todos os momentos da vida de Jesus trazem grandes ensinamentos, mas principalmente esse momento do Calvário, digamos assim, é o momento que mais toca o nosso coração e que mais nos traz lições para a nossa vida. Então nada de insatisfação, nada de revolta, nada de vitimismo. Se querermos evoluir, tenhamos confiança em Deus, total confiança. Seja o que acontecer, seja a violência que venhamos a sofrer, seja a dificuldade que venhamos a passar, confiança total em Deus, porque se nós estamos a passar por isso, é para o nosso próprio aprendizado e muitas das vezes fomos nós, ou principalmente nós, que criamos essas condições, essas situações. E então é um reajuste da nossa alma, nos colocarmos em harmonia com as leis divinas. É algo que é necessário passarmos para a nossa futura felicidade. E como falou hoje na passagem de Jesus, no futuro, podemos já começar rindo, né? Trazendo essa alegria para a nossa vida, rindo. Rir nas dificuldades é um bom meio de adquirir força para os ultrapassar. Tira força à dificuldade. Quando nós rimos das provações, as coisas não parecem ser tão pesadas. Então a alegria é um sentimento elevado, é uma energia que traz saúde e que nos dá força. Tenhamos alegria e fé nas dificuldades que possamos estar vivendo ou que possamos enfrentar no futuro. Eu agradeço a vossa presença aqui. Como não há nenhuma pergunta, sejam sempre bem-vindos. Foi um prazer estar aqui partilhando dos ensinamentos deste novo capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Eu desejo que tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até à próxima. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Até à próxima.